Então, bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Pontos e Contos do nosso irmão X, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 5, o título é O Testemunho. Então, um santo homem repousava junto a um velho poço, em Cesareia, quando se aproximaram dele alguns jovens aprendizes do Evangelho, rogando-lhes esclarecimentos sobre o testemunho, a que se referem todos os orientadores da virtude cristã, na preparação espiritual. O ancião fez um gesto de bênção e falou sem preâmbulos, Falou direto, foi direto ao ponto. E contou uma história para esses iniciantes aí no cristianismo, esses jovens. E contou a história de um judeu que foi convertido à Boa Nova e resolveu se transportar a palavra do Senhor para uma certa comunidade rural na antiga Fenícia, onde residia no intuito de guiar corações amigos das trevas para a luz. Inflamado de entusiasmo, saiu de Jerusalém para a nova pátria que adotara após recolher os ensinamentos do Messias, através dos apóstolos em ambiente familiar. Olha aí que importante essa informação. Então, ele estudou os ensinamentos de Jesus, provavelmente após a crucificação, essa história, através dos apóstolos em ambiente familiar. Então, ele seguiu os apóstolos, esse judeu, que foi convertido e depois ele queria repassar os ensinamentos. Aí, voltando à história, esse judeu de mente modificada e coração refeito passou a ensinar as verdades novas, sem perder o calor da fé ante a gelada indiferença dos velhos companheiros de luta. Olha aí, importante informação. Então, os amigos dele, os conhecidos familiares, não recebeu ele com bons olhos essas mudanças que ele tinha feito para ele mesmo, seguindo Cristo, Ninguém queria saber de perdoar inimigos ou auxiliá-los, e muito menos de lançar mão dos próprios haveres em favor da fraternidade. Por isto, o pobre doutrinador foi insultado e apedrejado em praça pública. Olha aí, tanto que essa informação é importante, Na época de Jesus tinha isso aí, ó. A gente ia falar dos ensinamentos espirituais, divinos, dependendo, a gente podia sofrer até apedrejamento. Decorrido um longo tempo de esforço inútil, deliberou-se transferir-se para uma aldeia próspera, situada às margens do Eufrates, onde contava com diversos amigos, e pôs-se a caminho sem vacilar. Seguia a estrada fora de pensamentos voltados ao céu, todo azul e ouro, agradecendo ao mestre a bênção das flores, da brisa, que lhes adocicavam a marcha, quando, a certa altura de zona pantanosa, surpreendeu ardiloso crocodilo, que, sorrateiro e voraz, rastejava ao seu encontro. Compreendeu a extensão do perigo e tentou evitá-lo. Recuou instintivamente, todavia, dois temíveis animais da mesma espécie buscavam atacá-lo pela retaguarda. Então, no caminho que ele estava fazendo, ele encontrou com um, e ele foi recuar, ele encontrou com mais dois. Sabia que não longe dali existia uma pequena cabana a que poderia abrigar-se, e deu-se pressa em alcançá-la. Atingindo-a, porém, reparou, surpreendido, que a choça fora incendiada por um anônimo delinquente. Choça é casa, Procurou a margem de grande canal próximo, onde pequena ponte lhe proporcionaria passagem para o outro lado da região. Entretanto, a ponte rústica fora arrebatada por inundações recentes. A esse tempo, outros crocodilos se haviam agregado aos três primeiros, e o viajor, apavorado,
no instinto de preservar-se, encaminhou-se para uma cova antiga não muito distante dali. Contudo, ao abordá-la, notou que uma enorme serpente lhe ocupava o fundo apresentando-lhe agressiva cabeça. Olha aí que situação que esse rapaz se encontrava, né? Então ele estava correndo de três, apareceu mais alguns, e aí agora ele tentou correr para um buraco e tinha uma serpente lá, agressiva, esperando ele. Atordoado, dirigiu-se para duas árvores aparentemente vigorosas e tentou escapar através de uma delas, mas poucos segundos o vegetal tombou fragorosamente, restituindo-o ao chão. Escalou a segunda e repetiu-se a experiência. As raízes haviam sido destruídas por vermes invasores, né, provavelmente cupins. E aí lembrou-se o convertido de que certo montículo de pedra, e concluindo que algo devia possuir para defender-se inconvenientemente, correu a buscá-lo. No entanto, somente encontrou sinais de trabalhadores que, sem dúvida, as teriam transformado para alguma construção das adjacências. Ávido buscou alguns elementos para a defensiva natural. Todavia, o terreno fora lavado por chuvas copiosas e não viu sequer mais um leve acha de lenha, um pedaço de pau, né? Procurou nada, não achava nada para se defender. Desacoroçoado, desanimado, no caso, subiu pequena eminência, com a intenção de despejar-se a algum vale, mas, alcançando o topo, descortinou-se simplesmente o abismo e compreendeu que o abismo significava a morte. Então, aquele homem que tanto se torturava, fitou o céu, ajoelhou-se e, ante as feras que se aproximavam, clamou confiante: Mestre, cumpra-se no escravo os desígnios do Senhor. Nesse ponto da experiência, o discípulo espantado, lobrigou tênue neblina, da qual, numa reduzida fração de minuto, emergiu o próprio Jesus Cristo, radiante e belo, que lhe disse, bondoso, não temas, estou aqui, a minha graça te basta. Forte ventania sobrou célere e os ferozes sáurios recuaram assombrados, né, os crocodilos, no caso. Aí o narrador, né, que estava o sábio lá, estava o ancião santo, né, que estava contando essa história desses judeus, fez uma pausa e concluiu o ensinamento para aqueles iniciantes do evangelho ali. Todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda da purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontra, maior o número de testemunhos e de lições. Olha o tanto que é importante essa informação aqui desse ancião, e que o Humberto de Campos agradecer ele por trazer isso aqui para nós, né? Então, quanto mais a gente for adiantando, for evoluindo, maior será o número de testemunhos de lições, porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre esferas simbólicas. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano. Outros recebem um crocodilo mensal, outros semanal, e muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo das experiências do avanço levado a efeito. Nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque, na escola divina de ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. E antes que os jovens formulassem as novas indagações que lhes assomavam à boca, o velhinho ergueu-se, arrimou-se, né, apoiou a um humilde cajado, né, bordão, despediu-se e seguiu para a frente. Essa é o final da nossa história do conto do Humberto de Campos. Então, meus irmãos, é só gratidão, né, a Deus por ter
me colocado para estudar, né, esse importante conto, e eles nos remete aí o título dele, né, o testemunho, né? Então, a gente vê esse título, né, como sendo o testemunho seria as provas que a gente vai passar, né? Os desafios evolutivos, né, que a gente tem que passar, né? Então, o que que acontece? Ele passou, ele conta, né, o nosso irmão Humberto Campos, né? Esse santo homem que repousava, provavelmente era um espírito mais evoluído ali da época, né? E sempre tinha, antigamente, né, aquelas pessoas mais sábias, os jovens que queriam aprender alguma coisa, que queria evoluir, e atrás dessas pessoas para ficar escutando aqueles aprendizados que eles tinham, né? E esses jovens que queriam aprender sobre o Evangelho queriam saber sobre o testemunho, que todo mundo falava, mas provavelmente eles não tinham um exemplo concreto de que ali, sem ser Jesus, né, que eles tinham ouvido falar, outros que exemplificavam, né, que davam seu testemunho. Muitos falavam, pouco fazia, né? Então, eles queriam saber disso, né? Eles queriam saber dessa virtude cristã que é o testemunho. Lá no nosso texto, a gente vê como que foi a situação, né? Um judeu, né? Aí o ancião contou a história desse judeu convertido, né? Da Boa Nova. Que ele enfrentou inúmeras dificuldades aí depois que ele se converteu. Por quê? Porque a gente tem essas dificuldades, né? Que a gente passa com companheiros, né? De família, né? A gente tem dificuldade no nosso trabalho, a gente tem dificuldade na nossa casa espírita, né? Então, em várias situações, e essa lição é muito importante, que ela fala, eu vou projetar aqui alguns itens que eu separei da lição. Então, ele fala que ele sofreu uma gelada indiferença dos velhos companheiros. Isso aqui eu vejo quando eu comecei a estudar o Espiritismo, né? A gente fica vislumbrado, né? Fica assim, em êxtase, vendo tantas coisas, tantas verdades, você vê pela razão que tem sentido, né? Aí você quer mostrar para todo mundo a terceira revelação, o que é o Espiritismo e tal, você empolga, e aí você vê que você recebe justamente essa gelada dos seus companheiros de família, de tudo, trabalho, né, amizade, né? Mas o nosso colega aqui, o judeu convertido, ele foi firme, né? Ele continuou, passou, mesmo assim ele passava a doutrinação para aquelas pessoas, passava a boa nova e seguiu, mas só que assim, ele enfrentou vários desafios aqui, né? Vários testemunhos, várias provas, né? Foi apedrejado, né? Ele teve que ir para outra cidade para poder divulgar o evangelho, né? E aí ele se deparou nessa viagem com esse tanto de perigo, né? Que esses crocodilos que queriam pegar ele. E aí, lá no item 15, a gente viu que ele tentou correr de várias formas, e cada dia que passa, cada momento que passava da história, ele se deparava com mais animais, né? Então, o negócio estava feio. Ele arrumava uma solução, mas chegava lá, a solução que ele estava correndo para aquele lugar não dava certo, né? E aí a gente vê, né, que no finalzinho a gente também depara isso na nossa vida. Tem momentos que a gente não consegue resolver as nossas provas, os nossos testemunhos, que a gente se encontra numa situação tão difícil que é só o Cristo para resolver, né? E esse homem, esse judeu convertido, chegou nesse momento. Ele chegou no abismo, não tinha mais lugar para correr. Ele correu para todos os lugares possíveis. Ele conhecia a natureza, a região daquele lugar, os trajetos, foi em tudo. Aí chegou no momento que ele pensou em se jogar. Aí nesse momento ele ajoelhou com muita fé, fervoroso, confiante, e pediu que Deus que fizesse a vontade de Deus, de nosso Senhor, né? Que seja feita a vontade dele, porque ele fez de tudo para correr, né? E aí nesse momento ele foi agraciado com o Espírito do Cristo, né? Radiante, belo, né? Bondoso, e disse, né? Não temas, estou aqui, minha graça te basta. E aí aconteceu uma forte ventania, e todos os animais sumiram, né?
E aí, no finalzinho, o nosso Humberto Campos foi muito feliz aí, trazendo essa informação aí, o que é o ensinamento da história, né? O que fica, né? O que aqueles aprendizes dos evangelhos, e nós, né? E nós aqui, lendo essa passagem, temos que aprender, né? Ó, todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda da purificação, né? Então, a gente vê que quanto mais a gente caminhar para o Cristo, caminhar para o progresso, caminhar para a caridade, caminhar para o desprendimento, os nossos desafios aumentarão em número e qualidade, né? Então, ficar mais difícil. É igual um videogame, é igual uma escola. Cada dia que eu tenho que passar, eu passo por uma sala. Eu vou para o primeiro, para o segundo, vou para a universidade, vou para o pós-doutorado, né? E o videogame é a mesma coisa, cada fase é mais difícil que a outra, né? O joguinho vai ficando mais difícil. Então, é assim, tudo é por merecimento. A gente só vai alcançar a pureza, chegar lá no Cristo, ser angélico, de acordo com que a gente for passando por esses obstáculos. Olha o que ele fala. Quanto mais adiantado o curso em que se encontra, maior o número de testemunhos de lição, porque as dificuldades, os obstáculos, perseguições, incompreensões são sempre feras simbólicas. Há discípulos que encontram, aí ele falou dos crocodilos, né? Cada um, dependendo da situação, vai encontrar com um, dois, três, ou todo dia, ou toda hora vai achar um crocodilo, mas é normal. Quanto mais a gente caminhar para esse sentido da evolução, maior serão os desafios, né? A gente sabe do espiritismo que é assim, né? A gente pensa assim, se eu vou entrar num centro espírita, eu vou me converter, né? Vai ser tudo bênçãos, tudo alegria, né? Não, a gente sabe que isso aí vai ser posteriormente, né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai largando os nossos imperfeições e nessa medida que vamos largando as imperfeições e adquirindo virtudes, é aí que a gente vai encontrando a felicidade. Porque são as nossas imperfeições que são fonte de infelicidade, né? E aí eu trouxe um trecho do Emmanuel que reflete muito bem, aqui ele traz um trecho de Paulo, né, que ele colocou que Paulo, Hebreus, né, Emmanuel comenta, muito feliz o Emmanuel, né, um dos maiores comentaristas aí, pessoas que mais entendem do Evangelho, né, Emmanuel que trouxe isso aí. Ó, o que Paulo disse aos Hebreus? Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o que Paulo queria dizer, né? Que a gente tem que deixar tudo quanto é tipo de dificuldade de lado, né? Então, olha o que Emmanuel nos traz. Por onde transite na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, olha aí, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã é um companheiro que lhe falha. Depois é uma perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem. Aqui, ó, eu vou fazer uma pausa, meus irmãos. Esse aí do meu coração, né? A gente que está numa instituição espírita, tudo isso aqui a gente já está passando, sabe? Então, para mim, caiu como uma luva isso aqui para a gente fortalecer mais, né? E tudo isso aqui que Emmanuel está falando acontece. Sofrerás de quanto em quanto a incompreensão dos outros, né? Principalmente familiares, amigos, né? Periodicamente encontrar na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira a carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Olha aí que importante esse trechinho aí, 8 do Emmanuel. Então, assim, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que desdobrar sempre no bem incessante. Não interessa a minha carreira profissional, a minha carreira intelectual, não. A gente tem que procurar isso aí. O roteiro nosso é o bem incessante, né? Vamos seguindo aqui na mensagem de Emmanuel. Eu tenho tempo ainda, né? Vamos lá.
que fazer com as pessoas, ó a pergunta dele, Emmanuel perguntando, que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? Nossa, essa questão é excelente, Emmanuel. O que a gente faz com as pessoas que não quer que a gente cresça, né? Que quer que a gente estagna, que a gente fica no retardamento. Ó, ele foi buscar a resposta no apóstolo Paulo, né? O apóstolo dos gentios responde categoricamente, né? Pondo-se de lado todo o impedimento. Ó, tudo que a gente passa de dificuldade, a gente tem que colocar de lado e seguir. Não baixar a cabeça, não desistir, né? Colocar a dificuldade à margem, porém não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria e partilhar-lhe o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. Vou parar aqui uma aspas para Emmanuel, né? O que acontece? A gente tem que ser cartas vivas do Evangelho. Eu não adianta eu ficar querendo doutrinar as pessoas. Isso não vai. O Evangelho tem que ser nas minhas atitudes. Por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Emmanuel, que assim seja. Ô, Emmanuel, abençoado para trazer essas lições. Vamos continuar nosso estudo ainda, né? Então, o que nesse trecho aqui, ó, o nosso sábio lá, o santo, falou, né? Para aqueles aprendizes, né? Ó, não vale qualquer recurso à proteção das forças externas, porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si. Ótimo essa parte que ele falou aqui. Então, o que acontece? Na historinha dele lá, os crocodilos, né? Mas esses crocodilos eles podem ser impedimentos de ordem externa, pessoas, né, que não estão querendo que o evangelho prevaleça, familiares que não aceitam o espiritismo, e vai, por aí vai. E também pode ser problemas meus, são defeitos meus, né, imperfeições minhas. Então, a gente não vai ficar rogando a Deus, Jesus, a Kardec, blá, 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 sendo que o problema são as minhas imperfeições. Então, eu tenho que me conhecer a mim mesmo, tenho que buscar o autoconhecimento, e para isso a gente tem uma vasta gama de obras espíritas, né? Principal a questão 919, a 919A, do Livro dos Espíritos, que fala que como é que a gente tem para vencer nossas más inclinações, né? Conhece-te a ti mesmo, né? E depois Kardec, ele pergunta a Santo Agostinho como que é o meio prático, e o meio prático depois vocês vão ver lá. É muito interessante, né? Então, o Santo Agostinho fazia uma revista no final do dia, as ações que ele tinha, foi qual que era positiva e qual que era negativa. E através disso ele ia se conhecendo, né? Ele ia buscando força, né? Para continuar no bem, né? Para continuar nessa sempre estar revisando o seu interior, né? Para ver se ele está desenvolvendo, se ele está se educando, se ele está sendo um pacificador, se ele está evoluindo, né? Então, essa que é a conquista de si mesmo, né? Então, esse é um dos crocodilos que a gente enfrenta também. Não é só um impedimento do irmão que é intolerante, né? Então, a autodisciplina, a gente vai conhecendo a nós mesmos, a gente vai se disciplinando, né? A gente vai se evangelizando. Primeiro, eu tenho que me evangelizar para depois eu tentar, com meus exemplos, evangelizar os meus familiares, os nossos colegas do centro e etc. Ó, e aí no finalzinho ele fala, ó, que as realizações pessoais, a felicidade, né? Isso aqui eu fiz um resumo, não é só um reflexo do nosso mundo interior, né? Ela compreende, alcançar a universalidade, né? Tudo que a gente fala, faz, pensa, né? Então a gente, com o tempo, caminhando para as leis de Deus, a gente vai alcançando a felicidade, né? Ó, o homem que sabe administrar com firmeza o seu interior é senhor de si mesmo, controlador do seu próprio caminho, é sujeito
e não objeto de sua vontade. A felicidade é, portanto, resultado do potencial do nosso interior. Autoconhecimento, autodisciplina, apresentam um exercício pleno da vida. Então, vamos prosseguir no nosso estudo aqui, que no item 19, no finalzinho lá, eu já tenho uns minutinhos, até 8h40, Carol? Vai até 8h30? Até 8h40, né? Acho que sim. Vocês me respondem no chat que eu... 8h45, meu irmão. Então Aliás, até 8h30. eu acho que é até 8h40, mas depois a gente vê. Não, é 8h40, 8h40. É porque 20 minutos para as pessoas comentarem. Então, vamos voltar lá ao nosso estudo. No item 19, ele fala assim, antes que os jovens, no finalzinho lá, antes que os jovens formulassem novas indagações que lhes assomavam a boca, o velhinho ergueu-se, apoiou-se no humilde cajado e despediu-se, seguiu em frente, foi embora. Então, a gente pode notar a sutileza de Humberto Campos colocando isso aí, né? Então, o que a gente pode entender disso aí? Né? Então, ele levantou, foi embora, porque os jovens, né, os aprendizes do Evangelho, eles tinham que digerir aquilo ali, ele tinha que refletir aquilo ali, o que era testemunho, a história, vivenciar aquilo ali, para depois perguntar outras coisas, querer saber de outras coisas, querer saber da vida espiritual, como é que funciona no plano espiritual, qualquer outra indagação que ele buscasse saber ali naquele momento, aqueles aprendizes. Né? Então, eles receberam aqueles conhecimentos, então eles tinham que vivenciar aquilo ali, né? E no livro Consolador, na questão 271, né, fala justamente as revelações divinas. Né? Então, como o velhinho levantou e foi embora, porque já tinha dado um basta para aqueles aprendizes, já estava bom tamanho o ensinamento, não precisava mais. Então, as revelações nossas vêm assim também. Veio primeiro com Moisés, que trouxe a missão da justiça, né? Emmanuel nos fala muito bem isso. Depois veio a segunda revelação, que foi o Evangelho, que a revelação insuperável de amor que só Jesus, que o Espírito poderia trazer para a gente. E nós sabemos hoje que tem a terceira revelação, que é o próprio Espiritismo, né? Então, ele traz a tarefa da verdade. Então, como que eu vou exigir de um irmão meu que está lá estudando Moisés, ele compreender aqui o Espiritismo? Se nem eu, que sou espírita, consigo vivenciar o espiritismo, né? Então, não devemos ter nenhum tipo de cobrança, né? E também não devemos lançar essas verdades espirituais para a pessoa que talvez não tá ali começando ainda, né? Então, foi o que o velhinho fez, ele levantou e foi embora, né? Ó, mais um pouquinho, lá na Gênesis, capítulo 1, item 41, Kardec fala aqui, ó, e longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas nossas novas leis da natureza, que leve a revelar tudo quanto o Cristo disse e fez. Né? Então, o que acontece? Então, eu vou entender lá, no começo, estou lá antes de Cristo, se eu ainda estou no olho por olho, dente por dente, né? Se eu estou me vingando dos meus irmãos. Então, estou lá em Moisés. Né? Eu sou espírita, mas eu não entendi ainda a justiça. Aí eu estou, beleza, eu não estou me vingando mais, eu já entendi a justiça, né? Mas só que eu não consigo amar o meu próximo nem amar meus inimigos. Então, ainda estou aprendendo ali a segunda revelação. Aí, depois que eu passei por isso tudo, aí eu vou adentrar no Espiritismo, que é o quê? É conhecer tudo isso, tudo como é que funcionam as leis, né? Como é que funciona o plano espiritual, tudo que Jesus disse e o porquê daquelas falas, né? Então, é lógico que a gente tem traços em todas as três revelações, né? A gente não consegue desenvolver completamente cada um, nós somos imperfeitos ainda, né? Então, mas é que a gente tem que fazer essa reflexão. Cada atitude que eu tenho, será que eu estou mais próximo da lei mosaica? Estou lá no Novo Testamento, né, Jesus, eu já estou partindo já para o Espiritismo, que já é uma coisa transcendental, né? Então, nas minhas atitudes, eu sempre tenho que fazer essa autoavaliação, né? E para concluir o nosso estudo, eu trouxe aí no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou até abrir o Evangelho aqui só para mim
ver o trecho original aqui que Kardec tirou, mas é o Evangelho no capítulo 24, item 9, que eu trouxe o trecho do Evangelho. Se eu não me engano, é não põe a candeia debaixo do alqueire. Espírito, capítulo 24. Só estou abrindo aqui, porque tem um trechinho que eu não pus no slide, que é importante aqui, o que Jesus falou, né? Sempre a gente tem que remeter a Jesus. Coragem e fé. Ó, carregar, ó, esse trecho 19 que eu tirei aqui, ó, rejubilai-vos, disse Jesus, ele está no item carregar a sua cruz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então, o que Kardec comentou a respeito dessa passagem de Lucas aqui, 6, 2, 26, 22 a 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, repelirem com o mal o vosso nome por sua causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque quanto a recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que seus pais tratavam os profetas. Chamado o povo e os discípulos para perto de ti, disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que se perder por amor a mim e ao do evangelho se salvará. Olha aqui, passagem de Jesus aqui. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Marcos 8, 34 a 36. Aí Kardec, aí que vem o comentário de Kardec, né? Alegrai-vos, né? Disse Jesus. Quando os homens vos odiarem, perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Kardec, né, terceira revelação, explicando a segunda. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Olha que importante esse aqui, ó, esse trecho aqui. Vou parar um pouquinho Kardec para falar isso aqui. Então, então a gente tem que alegrar com nossos irmãos que estão fazendo essas má vontades, tentando impedir o nosso progresso. Porque, no fundo, eles são provas, eles estão servindo para a gente provar nossa fé, nossa perseverança, né, a nossa vontade de mudar. Né? Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-vos a cegueira, porém não os maldigais. Ó. Então, a gente não deve condenar essas pessoas. Aí, Emmanuel, ele, ó, você vê, tanto que é importante as revelações, né? Kardec falando do Evangelho de Jesus, né, de Marcos, aí Emmanuel falando do comentário de Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro da Esperança, capítulo 80, Nossas Cruzes. Olha o que Emmanuel traz para nós aqui, finalizar o nosso estudo. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não basta que fuja e omissões no campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Ó, então, não adianta a gente fugir e se omitir no campo das lutas, a fim de alcançar, nós não vamos alcançar a meta sublime desse jeito. Assevera Jesus que se nós disponhamos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam. Olha que importante, né? Então, não é só, a gente não tem que buscar rendimento dos valores só para nós, né? Tem que, o nosso meio tem que ser envolvido por esse
esse progresso, ensinando-os o desapego ao bem próprio de todos. É o desapego total, né? A caridade, né? À face disso, nossas cruzes encontram todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somente somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Olha que importante, né? Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que, na nossa ignorância, lhe atribuiu, palmilhando, senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em rede de fantasia, olha aí. Então, quem acha que vai para o reino dos céus e ficar tocando a harpa, está enganado. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida para que quem efetivamente vive em Cristo. A vida é um caminho pavimentado de esperança e de trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Por fim, ainda tem 2 minutos, eu vou falar uma poesia da Maria Dolores, né? Psicografia do Chico, né? Recado Recado da Esperança. Né? Nós estamos passando um momento difícil, de pandemia, final de pandemia, se Deus quiser. O que a Maria Dolores nos traz? Né? Recado da Esperança. Nas provações que te surjam, ergue a fronte e segue à frente. Aceita firme e contente o caminho tal qual é, de pensamento tranquilo. Não pares, segue, não temas. Sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tem fé. Contratempo, desencanto, infortúnio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar, tudo isso se resume na escola que nos ensina a atender à lei divina que nos impele a marchar. Esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraço os próprios encargos por íntimos sirineus. Onde estiveres, relembra que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova e a dor é bênção de Deus. Que assim seja. Todos tenham um bom domingo.